Olá, que todos sejam bem-vindos nesse espaço em que a gente escolheu esse tempo para dialogarmos um pouco, para estudarmos um pouco mais profundamente os ensinos evangélicos. Então, hoje faremos uma leitura comentada de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Poder da Fé. Então, nós leremos e comentaremos. Que Jesus nos envolva, então, num ambiente de paz, de harmonia, de vibrações positivas e salutares. Quando ele, Jesus, veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, pois que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós expulsar esse espírito maligno? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está registrado em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, nós podemos observar aí, nesse texto evangélico, que Jesus é procurado por um senhor que estava desesperado, que já tinha tentado a cura do seu filho, que estava influenciado muito negativamente por espíritos malignos, que ora o faziam jogar-se no fogo, ora na água, e ele sofria muito por causa dessa influência tão poderosa. Esse senhor recorreu aos apóstolos, que não puderam expulsar o espírito maligno, mas Jesus, então, o expulsa. E quando procurado pelos apóstolos e perguntado por que eles não teriam conseguido expulsar aquele espírito maligno do menino, Jesus explicou que a fé deles era curta, era pequena, porque se tivessem segurança e uma fé firme, então eles teriam conseguido, porque o poder da fé é enorme. E ainda disse que aquela casta de espíritos, só são passíveis de libertar um corpo quando há jejum e oração. Só com jejum e com oração, aquela casta de espíritos se dobra. Isso vem significar que esse jejum que Jesus diz não é um jejum alimentar, não é uma dieta de comida, mas é uma abstinência moral de tudo que nos amesquinha, que nos faça esquecer da nossa grandeza e que nos faz estabelecer sintonia com o bem. Todas as vezes que nós nos permitimos a maledicência, todas as vezes que nós nos permitimos desviar da lei divina, do caminho do bem, nós estamos deixando de atender à dieta, ao jejum aconselhado por Jesus. Porque todas as influências espirituais, tanto as do bem quanto as do mal, ocorrem por conta da sintonia que estabelecemos.
Quando nós nos deixamos vibrar numa faixa vibratória negativa, a nossa aura se colore e aquela cor emitida por nós, pela nossa energia, vai coincidir com a cor das energias dos espíritos atrasados e que virão, nós que os atraímos. Então vai depender de nós a companhia que escolhemos, de acordo com aquilo que pensamos, com aquilo que fazemos. Então tudo nasce em nossa mente. É preciso cuidar do ambiente ao nosso redor, da nossa casa íntima, sobretudo, para que ela não venha a ser assaltada por entidades que querem nos obsidiar, que querem muitas vezes que nós compartilhemos com eles os seus sofrimentos. Então, se a gente quer companhia do bem, que nós passemos a vibrar na companhia do bem. Mas mais adiante, porque aqui a ideia essencial é o poder da fé, né? A fé que é capaz até de expulsar as influências negativas. Então vamos ver como é que está aqui registrado no Evangelho segundo o Espiritismo. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui é um chamamento para a fé em si mesmo, a fé humana. Isso vai depender da nossa boa vontade e do nosso esforço pessoal para o autoconhecimento. Quando nós buscamos saber o que se passa dentro de nós, quais as qualidades que já conquistamos e quais as fraquezas que ainda querem nos dominar, que estão dentro de nós, são cultivadas por nós mesmos, então, quando nós nos autoconhecemos, podemos ter a chance de nos vencermos a nós próprios, a conduzirmos-nos em nossa jornada, em ter um autogoverno efetivo sobre nós próprios. Então, é a fé humana. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender estas palavras. As montanhas que a fé desloca significam, porque toda a linguagem da Escritura Sagrada e também do Novo Testamento é uma linguagem simbólica. As montanhas às quais se refere Jesus são as dificuldades, os obstáculos do nosso caminho, na nossa jornada. Então, o que ele aconselha aqui é que nós tenhamos firmeza de propósito, flexibilidade na mente, uma percepção melhorada dessa mesma realidade em que vivemos. Procuremos nos instruir, nos observar a nós próprios e em torno de nós, para podermos arredondar os seixos pontiagudos que muitas vezes ferem os nossos pés se não tivermos o devido cuidado. Então, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, acho que aqui significa um alerta para a importância da autoeducação. Então, quando nós temos má vontade diante da vida, é porque fatalmente somos mal educados. Significa que não estamos buscando o autoaprimoramento. Então, a educação é um profundo respeito à vida, um profundo respeito a nós próprios, a boa utilização dos nossos talentos, da nossa instrumentalidade,
que vem a ser o tempo como uma concessão divina, esse corpo físico, o pensamento raciocinado, os sentimentos, as emoções, tudo que é bênção para o nosso desempenho aqui na nossa estada terrena. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Olha que importante. Então, se nós ainda só temos interesse pelas coisas materiais, se não despertamos ainda para nos interessarmos no sentido da nossa essência, que é espiritual, porque a nossa natureza é espiritual, quando nós ainda somos muito egoístas, deixamos de ser solidários, deixamos de ser fraternos, deixamos de ser simples, mas nos entregamos à vaidade, à ambição, à ganância, ao orgulho, então são montanhas que nós estamos edificando ou solidificando dentro de nós, ao invés de ir derrubando, ir deslocando essas coisas ou esses sentimentos que nos atrasam em nossa caminhada. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Então, quando a gente é deparado por dificuldades, conflitos e crises, somos testados em nossa fé, né? Se a nossa fé é vacilante, nós vamos nos sentir derrotados, presos das situações, das circunstâncias. Porém, se somos firmes e tivermos bom ânimo, olhos de ver, ouvidos de ouvir, uma percepção afinada, então nós consideraremos crises, conflitos e dificuldades como lições a serem vencidas. Somos convidados sempre pela vida a transcender, a vencer esses obstáculos, a fazer o melhor de nós. Então, da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários, que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então é importante demais nós cultivarmos essa certeza do nosso poder pessoal, de resolver as questões e de transpor os obstáculos, né? Então, ao invés de fazer como aquele ao qual se referiu Jesus, quando disse: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então, ao cristão não cabe mais nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, nenhuma incerteza. Somos cidadãos do reino dos céus e devemos ser corajosos, robustos em nossa fé. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Então, nós somos como que inspirados, né, na nossa imaginação, e porque nos abrimos através da sintonia com o bem, nos abrimos à influência dos espíritos bondosos, dos nossos amigos espirituais, que nos ajudam a suportar uma prova difícil e nos ajuda a perceber o caráter educativo daquela prova ou daquela expiação. Num como noutro caso, pode ela dar lugar
a que se executem grandes coisas. Se Isaac Newton não tivesse confiança em si mesmo, não teria realizado seus feitos, não teria feito as suas invenções. Se Cristóvão Colombo não tivesse fé em si mesmo, ele não teria descoberto a América. Se Antônio Francisco Lisboa, o aleijadinho de Minas Gerais, não tivesse fé em si mesmo, não teria realizado a obra monumentosa que ele realizou, né? A escultura, a arte, as pinturas. Então, tantos irmãos nossos, né, exemplificam uma coragem da fé. Então, importa muito que a gente conheça a história desses irmãos nossos, dedicados a fazer, a oferecer para nós, a humanidade, ou uma melhoria na qualidade de vida, ou exemplos de firmeza, de fé, de perseverança, de certeza no plano divino e no próprio potencial. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então depende da nossa conduta, do nosso jeito de encarar as situações e circunstâncias para nos sentirmos fortalecidos ou enfraquecidos. Se já alcançamos algum patamar na senda da autoeducação, vamos agir com muita vigilância, moderação, serenidade. Entretanto, se duvidamos de nós próprios, o jeito é gritar, é esbravejar, é apelar para a violência, o que significa que somos frágeis em nossas certezas, em nossa fé em nós mesmos. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade, porque sabe que por si só pouco podemos. Nós somos muito mais auxiliados pela espiritualidade amiga do que podemos imaginar. E também somos enfraquecidos pela espiritualidade interessada no mal, muito mais do que podemos imaginar. Então, se nós somos essas criaturas sujeitas, né, a uma influenciação ou positiva ou negativa, precisamos estar atentos e nos mantermos não orgulhosos, não ambiciosos, o menos egoístas possível, o mais fraterno, o mais solidário que nós possamos alcançar ser, para que o nosso senso de quem somos e para que estamos aqui fique bem claro em nossa conduta. Aquele que a possui, que possui a humildade, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Então, se nós nos colocamos como instrumentos da vida, como criaturas que dependemos de Deus, então nós saberemos o nosso real patamar evolutivo, a nossa real condição. E, por causa dessa percepção, nós seremos naturalmente humildes. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado
cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhes são infligidos. Então, que nós estejamos sempre vigilantes para combatermos essa manifestação orgulhosa com uma compreensão da beleza, da importância, do cultivo da humildade em nosso íntimo. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido vital, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, ocorre, como ocorreram, as curas, né? As curas por causa da imposição das mãos, o poder, né, da modificação dos fluidos, dos passes magnéticos e da força mental, energética, né? A força boa juntada com todas as influências positivas, quando aquele paciente tem o merecimento, né, para receber esse auxílio divino. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico, né, normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, quando se tem essa fé cultivada, essa fé conquistada, nós podemos realizar até coisas de grande importância e de grande valor. Mas a primeira delas é vencer a nós próprios, as nossas próprias fraquezas, praticando aquela dieta recomendada por Jesus, a dieta moral, junto com a ligação com o plano maior, através da oração, que nos confere poder e é o cultivo da fé. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine em nossa jornada. Que nós, a cada dia, fortaleçamos a nossa fé a ponto de enfrentarmos com serenidade quaisquer vicissitudes, quaisquer provas, quaisquer expiações que nos chegarem. Por quê? Porque nós nos vemos, nos sentimos como aprendizes, mas que temos um mestre que é nosso guia, nosso modelo, Jesus, a nos ensinar pelo exemplo e por todas as lições registradas na Boa Nova, no seu Evangelho, a conduta que devemos adotar em cada situação. Nós vamos encerrar orando a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Gratidão a todos.